Oi, turma. Bem, nós falamos na aula passada sobre o sistema reprodutor masculino, falamos sobre os tipos de reprodução, né? Reprodução sexuada, sexuada. Falamos sobre os ciclos de vida, você fez o exercício, anexou lá no Classroom. E agora nós vamos falar sobre o sistema reprodutor feminino. A gente vai falar sobre a morfologia, fisiologia, o ciclo menstrual, o processo de imitação, os hormônios que atuam em todo esse processo do ciclo menstrual, que são divididos em três fases. Você vai gostar. Vem comigo para essa viagem aí, né? Sistema reprodutor feminino, pessoal. O que é o sistema reprodutor feminino? A definição. Qual é a finalidade do sistema reprodutor feminino? A finalidade em si é a perpetuação da espécie, da continuidade da espécie. É apenas isso, ok? Lógico que existe vários outros, né, processos e segmentos sociais aí e tal. Mas, em síntese, o sistema reprodutor feminino é o quê? Perpetuar a espécie. Bem, o sistema reprodutor feminino é onde ocorre todo o processo da menstruação, aonde ocorre o processo de ovulação, o processo de fecundação, o processo de nidação, desenvolvimento embrionário, fetal e o nascimento, o RN, ou através da cesárea, ou da cesariana, ou através do parto normal, ok? Além disso, as estruturas do sistema reprodutor feminino são responsáveis por vários tipos de hormônios que atuam não só nas estruturas do sistema reprodutor feminino, mas também influencia em toda a fisiologia do corpo da mulher, ok? Então vamos lá, falar devagar aí para a gente poder entender isso aí. Bem, quais são as estruturas do sistema reprodutor feminino? Então nós temos aqui, vamos falar aqui, ó, na parte interna para a parte externa. Então na parte aqui, ó, interna nós temos aqui, ó, dois ovários, ó, certo? Aí nós temos aqui duas tubas uterinas, onde você tem as fibras, você tem infutíbulo aqui, ó, né? As fibras e infutíbulo. Ela não está ligada ao ovário, ela está próxima ao ovário, tá ok? Ela recebe ali o ovócito da ordem. Aqui você tem as duas tubas uterinas, certo? Então, dois ovários, duas tubas uterinas, e você tem um útero aqui, ó, certo? Esse útero musculoso, né, tem rico em músculo, em tecido conjuntivo, tá ok? E aqui você tem o canal vaginal, a vagina, né, que você tem um tecido que recobre aqui, ó, tecido conjuntivo, tecido epitelial, que no caso são ricos aqui em glicogênio, que devido à atuação de um hormônio chamado estrogênio faz com que ocorra, né, toda a síntese do glicogênio que eu acabei de falar. Como ocorre o processo de descamação, esse glicogênio é liberado no meio, ó, do canal vaginal, aqui, ó, fica aqui, ó, no lume do canal vaginal, na luz do canal vaginal. Aqui nós temos uma proliferação de bactérias. Essas bactérias elas vão utilizar esse glicogênio, transformando esse glicogênio em ácido lático, fazendo com que ocorra com que o pH fique baixo e esse meio fique o que? Ácido. E o meio ácido ele inibe a proliferação de micro-organismos patogênicos, que pode ocorrer uma inflamação ou um determinado tipo de doença aqui. Então é importante com que as bactérias fiquem alojadas realmente aqui, ó, né, que são bactérias não nocivas, que no caso elas vão utilizar o glicogênio, né, como nutriente, transformando o glicogênio em ácido lático, e o meio vai ficar ácido devido que o pH vai ficar baixo devido à presença desse ácido lático. Aqui nós temos órgãos genitais externos, né? Aqui nós temos a vulva, aqui você tem os lábios maiores, aqui você tem os lábios menores, ó, certo? A parte mais interna você tem o canal vaginal, aqui você tem o ímen, o canal vaginal é a entrada, né, do lúmen aqui do canal vaginal, o ímen é uma pedícula, certo? Nós temos vários tipos de ímen, nós temos o ímen que são todos perfurados, aí tem outros ímãs que realmente não ocorre praticamente o rompimento, tá ok? É. Aqui você tem a abertura da uretra. A uretra tem um comprimento de aproximadamente 3 centímetros, né? Faz com que a mulher esteja mais susceptível à infecção urinária.
parte superior você tem o clitóris altamente vascularizado, é homólogo ao pênis, né? Essas partes aqui nós temos vários tipos de terminações nervosas, que no caso facilita, ou então no caso ela estimula o processo sensível, né, da parte da sensibilidade da mulher, né, várias terminações nervosas. E bem aqui na entrada do canal vaginal, ela tem uns vestíbulos, né, são umas glândulas chamadas glândulas de Bartholin, o vestíbulo de Bartholin. Esses vestíbulos, essas glândulas vestibulares ou glândulas de Bartholin, ela tem a função de liberar um líquido, uma secreção, e essa secreção facilita a, a penetração do pênis, fazendo com que o canal fique lubrificado, tá? Sabendo que o canal vaginal ele é mucótico, né? Beleza? E tem uma grande quantidade de elastina, porque no caso ele vai dilatar para poder ocorrer uma penetração confortável e ela vai alojar o pênis, ok? O canal vaginal ele tem aproximadamente, né, 15 centímetros, ok? Aqui nós temos aqui um corte transversal onde você vê o canal vaginal, o canal da uretra, aqui você vê o clitóris, aqui no caso a vulva, né? Os lábios maiores, lábios menores, aqui o útero, aqui o ovário, aqui a tuba uterina. Aqui o reto e o ânus, que não faz parte do sistema, né, reprodutor feminino e nem a parte da bexiga. Bem, isso aqui é a fisiologia do sistema reprodutor feminino, né? Então é importante você pegar aí um caderno, uma caneta, para nós detalharmos algumas estruturas aqui interessantes. Então nós temos aqui, no caso, o hipotálamo, que é uma glândula, nós temos aqui a hipófise, certo? Isso aqui fica abaixo do tálamo, que no caso seria ali na base do crânio, né? Na parte do encéfalo, tá ok? Aqui você tem próximo o hipotálamo, né? Você tem a hipófise. A parte pélvica aqui você tem um ovário, que nós já falamos, nós temos aqui a tuba uterina e nós temos aqui o que? O útero. Bem, é importante salientar que o hipotálamo ele libera o GNRH. O GNRH é o hormônio gonadotrófico que vai atuar onde? Na hipófise. Que parte da hipófise? Adeno-hipófise. Então, o GNRH atua na adeno-hipófise. Tá? É importante você colocar aí adeno-hipófise. A adeno-hipófise ela vai produzir e liberar o FSH e o LH. Esses dois hormônios aqui vão atuar em tempos diferentes, mas vão atuar onde? No ovário. Em que parte do ovário? No folículo ovariano, certo? Bem, eles vão atuar em tempos diferentes, vão ser liberados em tempos diferentes, certo? E também vão ter funções diferentes. O FSH é um hormônio folículo estimulante, então ele vai atuar no folículo ovariano, fazendo com que ocorra o processo de maturação do folículo ovariano e transformando o ovócito de primeira ordem em ovócito de segunda ordem, certo? Ao mesmo tempo, o folículo ovariano, certo? Ele começa a ser estimulado a produzir um grupo de estrogênio, que no caso aqui a gente vai enfatizar o estradiol, né? Esse estradiol, ele vai atuar no útero junto com o FSH, fazendo com que ocorra todo o processo proliferativo folicular, quer dizer, o aumento, né, a recomposição do endométrio funcional, na realidade. Ele vai recompor o endométrio funcional depois da menstruação, certo? Que a menstruação ela dura de 3 a 5 dias, outra literatura fala de 3 a 7 dias. Beleza, até aí tá ok. Quando chega no 12º, 14º dia, ou 15º dia, né, a hipófise libera o LH, que é o hormônio luteinizante, que ele vai atuar onde, senhores? Ele vai atuar no folículo ovariano, vai romper o folículo ovariano, liberando o ovócito secundário, que nós chamamos de ovulação. Além disso daí, ele vai fazer com que o folículo ovariano, certo, ocorra o processo de diferenciação, transformando o folículo ovariano em um corpo amarelo, o corpo lúteo,
certo? E ele dá uma ordem para esse corpo lúteo, fazer com que o corpo lúteo, certo? Ou corpo amarelo, produza e libere uma grande quantidade de progesterona e estrogênio também. Por quê? Porque a progesterona e o estrogênio, principalmente a progesterona, vai atuar no endométrio, fazendo um processo de secreção, quer dizer, ele aumenta a espessura do endométrio, depois nós vamos falar, vasculariza mais ainda, libera uma grande quantidade de secreção e faz com que essa região fique rica em nutrientes. Quem é que faz isso aí? A progesterona junto com o estradiol. Quando aumenta a concentração de progesterona e estradiol, ele vai fazer um processo de inibição, que nós chamamos de feedback negativo. Ele vai atuar no hipotálamo e vai atuar onde? Na hipófise, fazendo com que o GNRH, certo, não seja produzido pelo hipotálamo e não chegue à hipófise, para fazer com que a hipófise não produza e não libere o quê? O LH. Então, nós chamamos disso de feedback negativo, que ele atua no hipotálamo e também atua na adenopófise, certo? Beleza. Só que esse corpo lúteo, o corpo amarelo, que no caso aqui vai produzir a progesterona e o estradiol, ele tem um tempo, ele tem uma duração. Então, ele fica no máximo até 14 dias. Depois que ele começa a desintegrar, lá pelo 12º dia. E 14º dia ele não tem uma funcionalidade, então ele não produz mais progesterona nem estradiol. Então, nesse caso, vai ocorrer o feedback positivo, vai fazer com que a hipófise e o hipotálamo comecem a produzir os hormônios para a síntese e a liberação do LH e o FSH, ok? Então, você tem um feedback negativo e você também tem um feedback positivo, beleza? Bem, aqui nós temos uma outra ilustração. Então vamos lá. Isso aqui, ó, é o endométrio funcional. Aonde está o endométrio funcional? No útero, beleza? Isso aqui é o ovário. Dentro do ovário tem os folículos ovarianos. Então você tem um ovário, folículos ovarianos, você tem o útero, aqui dá a parte do endométrio. E aqui nós estamos demonstrando através de gráfico todo o ciclo menstrual. Tá ok? Então vamos lá, pessoal. Aqui ó, vai atuar o FSH, aonde? No ovário, que parte do ovário? No folículo ovariano. Ele vai fazer o processo de maturação, certo? Ao mesmo tempo, esse folículo ovariano vai liberar quem? O estrogênio. E o FSH vai ser liberado quem? Pelo adenopófise. Esses dois caras aqui vão atuar aqui, ó, depois da menstruação, ele vai recompor, ó, ele vai recompor o endométrio funcional, que nós chamamos de fase de crescimento. Então, a menstruação ela dura de 1 a 5 dias. O FSH, já no primeiro dia, ele já vai atuar sobre o folículo ovariano, vai ocorrer o processo de maturação, e depois do 5º dia, o folículo ovariano vai começar a produzir quem? O estrogênio. Então, o FSH, junto com o estrogênio, ele vai recompor o endométrio funcional, olha só, recompondo o endométrio funcional. Certo? Quando chega aproximadamente no 14º dia, entre o 12º dia e o 14º dia, certo? Vai ocorrer uma alta concentração de estrógenos ou de estradiol, certo? Quando chega aqui, ele vai fazer um feedback positivo rapidamente, fazendo com que o adenopófise libere o LH e também aumente a concentração de FSH, os dois aqui, ó. Beleza? Tranquilos. Quando o LH atua sobre o folículo ovariano, ele faz com que o folículo ovariano seja rompido e libere o ovócito da ordem. Nós chamamos isso de ovulação. Então, quem é responsável pela ovulação? O LH. Ó. Olha o pico aqui do LH. Próximo ao 14º dia. Além disso daí, o LH ele vai atuar sobre o corpo lúteo, porque o folículo ovariano se transforma em corpo lúteo, e dá um comando para o corpo lúteo. Fala assim, olha, corpo lúteo, tu vai produzir quem? O estrogênio, ó, depois aqui, né? A progesterona e o estrogênio. Por quê?
Porque o folículo ovariano é desintegrado, ele é transformado, então vai diminuir drasticamente o estrogênio. Porque o folículo ovariano não produz estrogênio, só que no caso ele não é mais o folículo ovariano, ele é transformado em quê? Em corpo lúteo, só a teca dele, ó. E está aqui dentro, que é desenvolvido, ó, certo? Então, desaparece o estrogênio, o folículo ovariano. O folículo ovariano desaparecendo, não tem como produzir mais estrogênio. Aí quem é que vai produzir o estrogênio e a progesterona? O corpo lúteo. Através de quem? O LH. Ó. O LH dá um comando para esse cara e fala assim, olha, tu vai ficar aí, né, produzindo estrogênio e progesterona aproximadamente 14 dias. Ok? Beleza? Ele dá esse comando. Aí, no caso, a progesterona ó, é produzida pelo corpo lúteo, junto com o estrogênio. Depois do 14º dia, o estrogênio não é mais produzido pelo folículo ovariano, é produzido por quem? Pelo corpo lúteo, certo? Essa progesterona, junto com o estrogênio, eles vão participar de uma fase chamada fase de secreção, que é a fase de secreção. Vai aumentar a espessura do endométrio funcional, vai vascularizar, né? Vai liberar uma maior quantidade de secreção aqui, ó, ok? E essa região aqui vai ficar rica em nutrientes. Só que o corpo lúteo ele vai começar a se degenerar, vai diminuir e vai ficar forma assim uma cicatriz, certo? Ele vai formar um corpo albicans. Né? Então nesse caso ele não tem mais como produzir o que? Progesterona, estrogênio, e diminui, ó. Quando diminui a quantidade de progesterona e estrogênio, já vai ocorrer os primeiros sintomas da menstruação, que é tem gente que sente dor no quadril, o peito, as glândulas mamárias ficam mais sensíveis, você começa a ter uma cefaleia, você já começa a ficar mais enjoada, o teu humor muda um pouco, né? E é porque, no caso, vem aqui o que é a menstruação, porque diminuiu a quantidade de progesterona, né? Então, vai ocorrer o que? O processo de menstruação. Quando você tem uma grande concentração de progesterona e estrogênio, é quando aqui, ó, você está, o seu libido aumenta, né? O seu cabelo fica mais sedoso, a sua pele, você fica mais susceptível, né, a participar das atividades, né? Então, o seu humor aqui está lá em cima, mas quando diminui a quantidade de progesterona, o seu humor realmente, né, toda essa perspectiva de que você está bonita, não sei o que, ela diminui bastante, ok? Aí é quando começa o que? A menstruação. Aí nós chamamos aqui de feedback positivo, que é diminuir a concentração de progesterona e estrogênio, vai aumentar a concentração de FSH. Lá no 14º dia que aumenta a concentração de LH, ok? Então, o estrogênio e progesterona, né, quem é que produz aqui, ó? O ovário vai produzir quem? O estrogênio. A progesterona, quem é que vai produzir? O corpo lúteo, depois o estrogênio também. Tranquilos? Então, o ciclo menstrual é dividido em 3 partes. Fase de crescimento, fase de secreção e fase de menstruação. Tem uns que utiliza aqui, no caso, a ovulação. Mas a ovulação está entre o crescimento e a secreção. Sabendo que a ovulação é o período fértil da mulher. O período fértil da mulher dura aproximadamente um dia. O ovócito da ordem ele fica aqui de 24 a 36 horas. Tem literatura que fala até 36 horas, né? Um dia e meio. Então, aqui as pessoas falam assim que vamos utilizar a tabelinha, né? Até o 10º dia a gente pode fazer, aí você fica intercalado aqui até o 17º dia e depois você começa a fazer de novo, porque você faz isso aí só é possível realmente se você tiver uma menstruação regular. Se você não tiver, difícil você fazer esse tipo de tabelinha para não engravidar, ok? Quem tem aquele processo, né, que no caso oscila muito, não é aconselhável. Aliás, não é aconselhável de forma nenhuma, ok? Bem, como ocorre a produção do ovócito da ordem? Aqui nós temos a célula germinativa na parte fetal, né? Quando você, aqui no caso, a célula germinativa, o ovogênese é dividido em 3 períodos. Ó. Período germinativo, período de crescimento, período de maturação. Certo? Então, o ovogênese é dividido em 3 fases. Período germinativo, período de crescimento, período de maturação. Na parte fetal,
Você tem a célula germinativa, ele vai passar por mitose, formando ovogônias, ó, certo? Essas ovogônias aqui, eles se desenvolvem, né, até a parte do RN. No RN, já quando nasce, né, o bebê, a menina, ela já tem aproximadamente 1 milhão de ovócitos da ordem na prófase 1, né, no diplótero. Né? Tem gente que fala no diplótero, outros falam no paquito, mas ela está na prófase 1 do ovócito de primeira ordem. Isso aqui nós chamamos de período de crescimento. Ela está ali aproximadamente com 1 milhão. Né? Já houve uma, né, desintegração de várias ovogônias. Aí, nesse caso, quando ela chega na puberdade, né, ainda está no ovócito de primeira ordem, já ocorreu também a degeneração de vários folículos ovarianos. Então, aí ela cai ali para aproximadamente 450 mil, né, folículos ovarianos, sabendo que em cada folículo ovariano você tem um ovócito de primeira ordem. Quando chega na parte da puberdade, que é o processo de maturação, que vai sair de meiose 1 para meiose 2, né, o que vai ocorrer aqui? O FSH vai atuar aqui, ó, no ovócito de primeira ordem. Ó. Ele atua, mas nem todos os folículos ovarianos vão entrar no processo realmente, né, de maturação. Os que entram no processo de maturação chegam ao ovócito segunda ordem. Ok? Então, meiose 2 é liberado o ovócito segunda ordem, certo? E os glóbulos polares. Então, um ovócito segunda ordem e 3 glóbulos polares, certo? Só que esse globo polar fica dentro do ovócito segunda ordem aqui, ó. Beleza? Esses dois aqui são degenerados, ok? Então, se eu for dizer, quantos ovócitos, né, quantos óvulos de segunda ordem são produzidos através do ovócito de primeira ordem? Um ovócito de primeira ordem produz um ovócito de segunda ordem. Não é óvulo, é ovócito de segunda ordem, tá, pessoal? E 3 globos polares. Sabendo que esse globo polar aqui está aqui dentro do ovócito de segunda ordem, certo? Só vai ser chamado de óvulo, pode tirar isso aqui, é ovócito de segunda ordem. Só vai se transformar em óvulo se ocorrer o processo chamado fecundação. Tranquilos? Beleza. Um detalhe importante de falar, que no período fértil da mulher, ela só vai maturar aproximadamente 450 folículos ovarianos, dos 400 mil. E o restante, professor? O restante ocorre no processo chamado apoptose, degeneração, ocorre no processo chamado autólise. E no caso, eles são fagocitados através de macrófagos. Ok? Então, é absorvido pelo próprio organismo. Certo? Beleza? Aqui nós temos o ovário incrustado na parte pélvica e você tem aqui o ovócito de segunda ordem. Ó. Beleza? Sendo liberado. Aqui você tem um catéterzinho, ó, que está tentando pegar esse ovócito de segunda ordem para poder fazer o processo de fertilização in vitro. Sabendo que você só libera um ovócito de segunda ordem no ciclo menstrual. Quer dizer, todo mês você libera um ovócito. Em média. Você pode ter poliovulação? Pode. Aí, né, que no caso seria os gêmeos monozigóticos, ou os gêmeos dizigóticos, né, ou então 5, né, feto, né, ou 6, 7, como nós já temos na literatura. Então, ok? Pode ocorrer o processo chamado poliovulação. Bem, aqui são os gametas humanos, que eu coloquei aqui o ovócito segunda ordem e o espermatozoide, que todo mundo já sabe que nós falamos na aula passada. O ovócito segunda ordem ele tem o quê? Uma corona radiada, certo? E tem aqui a zona pelúcida, tá? Além disso daí, isso aqui são estruturas dos folículos ovarianos, para justamente proteger o ovócito segunda ordem, que no caso ele sai do ovário, né? E ele praticamente cai na uterina, né? Beleza? Não há ligação da tuba uterina ali, das fibras que você viu, justamente para poder amortecer essa queda. Isso aqui é para proteger, ó, qualquer tipo de choque mecânico. Para proteger quem? O ovócito segunda ordem. Então, você tem o citoplasma, você tem o núcleo, o corpúsculo polar, que no caso ocorre a desintegração, né? A autólise disso daqui. Isso aqui nós já conhecemos, né? Que é o espermatozoide, esse galerosozinho aqui. Aqui no caso você tem a cabeça, você tem o colo, tem a peça intermediária e o flagelo. Né? Bem, aqui nós temos, como eu já falei para vocês, o homem libera aproximadamente 200 a 400 milhões de espermatozoides. Se ele liberar só 50 milhões por ml, ele é considerado estéril. Então, ele tem que ter uma grande quantidade de espermatozoides. Então, isso aqui
é o ovócito de segunda ordem, e esses fiozinhos que você está vendo aqui são os espermatozoides azuis aqui tentando entrar de qualquer forma, batendo aí a cabeça, liberando uma grande quantidade de enzima, principalmente a hialuronidase e a crosina, tá? Então nós temos aqui, ó, só fecunda um, não pode fecundar dois, beleza? Se entrar dois, vai ocorrer a lise da célula, então só entra um. Então aqui é o mecanismo do espermatozoide, ó, ele bate a cabeça, libera dois tipos de enzima, hialuronidase e a crosina, fazendo com que ocorra a descamação dessas membranas, tanto da corona radiada e da zona pelúcida. Só entra aqui a cabeça, que é rompida, né, ou ocorre o rompimento aqui dessa membrana da cabeça, e a liberação do pronúcleo masculino, ok? Essa parte da peça intermediária, né, onde tem mitocôndrias, elas são destruídas, e o flagelo também, não entra. Só entra a parte da cabeça. Ocorre o rompimento, a liberação do pronúcleo. O pronúcleo ele vai, né, de encontro ao núcleo feminino, que vai ocorrer o processo que nós chamamos de fusão, união dos pronúcleos. Aí, quando ocorre a entrada do espermatozoide, ele é chamado de óvulo. Por que não entra outro? Porque, no caso, nós temos vários glândulos corticais aqui, ó, que formam uma barreira, uma blindagem na membrana, certo? Além disso, vai ocorrer também uma despolarização de sódio de potássio, dificultando a entrada de outros espermatozoides no ovócito segunda ordem, tá? Bem, o que é cariogamia firmicida? É o encontro nuclear, que é outro nome. Ocorre depois da fecundação, leva à formação de célula diploide, que nós chamamos de zigoto, e o início do desenvolvimento embrionário. Aqui é uma outra ilustração, aqui é o ócito de segunda ordem, a fecundação e a conclusão da meiose, a entrada da cabeça do espermatozoide, a união dos pronúcleos, ocorre o processo, de divisão celular, propriamente dito, o zigoto, e a divisão celular, no caso, a formação da mórula. Bem, essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, estou à disposição. E no caso, eu vou disponibilizar uma lista de exercícios no Classroom, ok? Até a próxima, pessoal. Tchau.